Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a essa série de estudo Ouvindo a Voz de Deus. E hoje iremos estudar o tema 14, as leis na Bíblia. Maravilhoso sabermos o que o nosso Senhor Jesus nos apresenta em sua palavra. E existem várias leis, as quais regem todo o universo. E antes de estudarmos a Bíblia, o nosso hábito é orarmos antes. Então, convido você a fechar seus olhos e vamos juntos falar com Deus, pedir a Ele a sabedoria e o entendimento de sua palavra. Oremos juntos. Nosso Deus, nosso Pai, que alegria estarmos, ó Deus, a estudar a tua palavra, onde iremos estudar sobre as leis na Bíblia. Existe, ó Deus, exatamente orientações que vêm de Ti para o nosso bem-estar emocional, espiritual, civil, religioso. Tua palavra nos apresenta, ó Deus, como andar e como proceder. Se assim andarmos segundo a Tua palavra, viveremos bem, porque o Senhor Jesus está conosco. Abençoe a este meu amigo e minha amiga que está conosco, estudando a Tua palavra. Que o Santo Espírito fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e aclarar seu sentido. À nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Preste atenção, teve uma das leis que Jesus estabeleceu, as quais se cumpriu em Jesus Cristo. Ela não foi abolida ou anulada. A Bíblia vai falar e apresentar que se cumpriu na vida do eterno e soberano Rei do Universo, Jesus Cristo. Para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve estas leis. Primeira pergunta: que tipos de leis encontramos na Bíblia? Então, que tipo de leis encontramos na Bíblia? E vamos ver aqui no livro de Êxodo, capítulo 21 e o capítulo 22. Nós não vamos fazer a leitura de todo o capítulo, certo? Vamos ler só os temas para identificarmos esses dois capítulos. Êxodo, capítulo 21. Vamos fazer logo a leitura de Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 17. Vamos ver qual é estas leis que Deus estabeleceu para o nosso melhor andamento ao seu lado. Então, Êxodo capítulo 20, aqui apresenta o título, os 10 mandamentos. Então, aqui está apresentando a lei moral, que expressa o caráter de Deus, conhecida como a lei dos 10 mandamentos, a qual foi escrita pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, como está em Êxodo 31:18, que lá diz: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então aqui os 10 mandamentos, onde o primeiro diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus.
Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E o quinto, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença à casa do teu próximo. Aqui estão os 10 mandamentos, que é chamada e conhecida como a lei moral, a transcrição do caráter de Deus. Essa é a primeira lei que aqui a Bíblia apresenta. Segunda lei, que pega o capítulo 21 e o capítulo 22. Aqui mostra leis acerca dos servos, leis acerca da violência, leis acerca da propriedade e leis civis e religiosas. Então, o capítulo 21 e 22 apresenta leis civis e leis de proteção para reger a nação de Israel. Amém? Então, primeira lei, lei moral. Segunda, a lei civil e cerimoniais. Ou seja, leis civis de proteção para reger a nação de Israel. Terceira lei se apresenta aqui em Levítico, capítulo 1, 2, 3 e 4. Apresenta aqui leis cerimoniais que envolvem sacrifícios e ofertas de animais, específica para o santuário. E essas aqui, a lei cerimonial, ela é exatamente todo o ritual do santuário, do templo sagrado, ele direcionava o sacrifício daquele animal comparando ao sacrifício que Cristo fez. O sangue derramado, as ofertas, tudo ali simbolizava Jesus. Então, no Novo Testamento a gente vê que ali se cumpriu o que era feito no santuário, se cumpriu na vida de Jesus. A sombra se tornou realidade. Aquilo que era somente o símbolo, o ritual, ele se torna realidade, porque Jesus assim o cumpriu em sua vida, como João 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro, Jesus era o sacrifício, Jesus era o sacerdote, ele era o sumo sacerdote. Então todas as coisas que o santuário apresenta, ele simbolizava Jesus. Amém? Então, essa lei aqui não foi abolida, ela se cumpriu, se concretizou na vida de Jesus. E ainda hoje o livro de Hebreus apresenta que ele se encontra no santuário celestial em intercessão por cada filho seu, para que cada um tome a sua decisão de aceitar a Jesus e ser salvo por ele. E a quarta lei é a lei de saúde, como é apresentada em Levítico 11 e Deuteronômio 14. As leis de saúde para a felicidade e bem-estar do ser humano. Então, 4 tipos de leis: lei moral, lei civil, lei cerimonial e leis de saúde. Não podemos confundir a lei moral com a lei cerimonial. Muitos têm confundido em dizer que a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, foi abolida por Jesus. Falta compreensão e senso para estudar mais a palavra de Deus e entender que a lei dos 10 mandamentos é a transcrição do caráter de Deus. Senão, Deus não pode anular sua própria lei. Mas aqui, muitos estudiosos da palavra de Deus
eles têm confundido a lei moral com a cerimonial. E é exatamente esta lei cerimonial que a Bíblia fala que ela foi cumprida, foi concretizada na vida de Jesus. Segunda pergunta: a lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Então, como era o santuário? Hebreus 9. Vamos para Hebreus capítulo 9. Abra sua Bíblia, esteja com ela em mãos. Então, como é que era o santuário? A gente vai para o livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, de 1 a 5 diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobria o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Amém? Então, a lei cerimonial estava relacionada ao santuário. Então, como era o santuário? Aqui era para marcar verdadeiro ou falso. Você vai identificar, o santuário era composto de duas partes, santo e santíssimo. É verdadeiro. O pátio era um lugar reservado para o povo. Verdadeiro. O ritual do santuário era regido pela lei cerimonial. Verdadeiro. Amém? Então, isso é o que Hebreus apresenta. O santuário era composto de duas partes, santo e santíssimo. O pátio era um lugar reservado para o povo de Deus ficar lá aguardando. E o ritual do santuário era regido pela lei cerimonial e não pela lei moral. Então, terceira pergunta: com a morte de Cristo, o que ocorreu com a lei cerimonial? Quando Jesus morreu, o que aconteceu com a lei cerimonial? Então vamos para o livro de Hebreus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus 10. Vamos ler do versículo 1 ao 6 e depois do 1 ao 14, certo? Hebreus 10, de 1 a 6. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouro, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem, doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Pergunta: entretanto, neste sacrifício faze recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste antes um corpo, me informaste. Não te deleitaste com holocaustos e oferta pelo pecado. É o que Hebreus está nos apresentando, 10, de 1 a 6. Vamos agora para Daniel 9, 27. Daniel 9, verso 27. Daniel
Vamos para o livro do profeta Daniel 9, versículo 27. E aqui nós lemos: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Efésios 2,15. Vamos viajar no oceano das Escrituras Sagradas. Efésios 2, versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, apóstolos e profetas, o que significa? Apóstolos, Novo Testamento, profetas, Antigo Testamento, certo? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmos, então, quem regia o Antigo Testamento? Os profetas. Quem rege o Novo Testamento? Os apóstolos. Amém? Então, vamos compreender bem isso. Colossenses 2,14. Vamos viajar nos oceanos das Escrituras. 2,14 de Colossenses. Nós lemos: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Entenda o texto bíblico. Aqui o texto está dizendo que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Então, todos os dias era necessário fazer sacrifício de animais. Todos os dias tinha que levar um de manhã e outro à tarde, para perdão simbolicamente dos nossos pecados. Mas Jesus removeu inteiramente, encravando na cruz, porque ele foi o sacrifício perfeito por toda a humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Entenda bem o texto. Então aqui na cruz não foi cravado a lei dos 10 mandamentos, como muito tem pregado e ensinado por aí. Os mandamentos de Deus estão em vigor, inclusive o sábado, que muitos têm falado que foi abolido, que era para os judeus, para os hebreus, era para o povo do passado e hoje não precisa se guardar. Amados, precisa sim. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida obedece fielmente a sua palavra. Jesus nos salvou para sermos obedientes e não desobedientes como éramos por natureza. Amém? Vamos à conclusão. Então, com a morte de Cristo, o que ocorreu com a lei cerimonial? Então, a lei cerimonial continua em vigor? Não. Foi cancelada? Também não. Essa lei nunca existiu? Existiu, sim. Então, a lei cerimonial, ela seria cancelada por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Então, ela foi cancelada e eu disse não, por quê? Porque se concretizou na vida de Jesus. Então, foi cancelada fisicamente, em termos de eu e você precisarmos todos os dias de fazermos sacrifícios para termos os nossos pecados perdoados. Mas Jesus Cristo, ele foi o sacrifício por todos nós. Como João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ela foi cancelada e você não precisa mais de fazer. Mas Jesus continua com o trabalho no santuário celestial, na intercessão por mim e por você. Como fala exatamente 1 Timóteo 2, verso 5, que ele diz: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então ele está no trabalho de intercessão no santuário celestial. O trabalho ainda continua para a purificação dos pecados. Amém?
Então, quarta pergunta. A Bíblia Cristo aboliu os 10 mandamentos? Será que Cristo aboliu os 10 mandamentos? Mateus 5, verso 17 diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. Olha bem, então Jesus ele veio abolir os 10 mandamentos? De forma alguma. O texto já diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Jesus não veio revogar, não veio anular, ele veio dar cumprimento, sentido àquilo que estava sendo deturpado pela humanidade. E aqui na quinta pergunta: qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? 15, verso 10 diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém? Que lindo texto. Jesus dizendo que se eu e você permanecer fiel, se guardamos os seus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então temos que ser fiel a Jesus para permanecer no seu amor. Assim como ele tem guardado os mandamentos de seu Pai, e no seu amor ele tem permanecido. Amém? Então, qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E Tiago 2, verso 10 diz que todo aquele que guarda a lei e tropeça em um só ponto é culpado de todos. Amados, não existe obediência desobedecendo a lei de Deus. A gente não pode dizer que está salvo em Jesus vivendo como éramos antes, desobedecendo, seguindo as nossas paixões carnais. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, o fruto da salvação é obediência. Eu apresento à humanidade que fui salvo em Jesus sendo obediente à sua palavra. Então, a fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Romanos 3,31, vamos fazer a leitura? Romanos capítulo 3, versículo 31. Será que a minha fé anula? Romanos 3,31, aqui nós lemos: anulamos, pois a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, a fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Não. Amém? Não anula. Temos que confirmar a lei do Eterno. O que Jesus espera de seus seguidores hoje? 1 João capítulo 5, versículo 2 e 3. Vamos ver o que as cartas de João têm a nos revelar. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 2 e 3. Então, o que Jesus espera de seus seguidores? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, não são difíceis de guardar. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, é fácil, amados. É simples. Mas Flávio, você não entende? Sim, eu entendo. Eu passei por tudo isso. Quando eu também conheci a verdade, eu tentei relutar, mas cedi a esse Jesus maravilhoso. E hoje eu sou abençoado pelo poder que vem do Senhor Jesus. Amém? Então, não é difícil, amados. Quando nós amamos a Jesus, tudo se torna fácil. Quando eu entrego a vida a Ele, quando eu entrego o coração inteiramente a Ele, se torna mais fácil. Se torna difícil quando ainda nós estamos relutando em não querer entregar o coração a Ele. Então, quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, que não são pesados. Amém? 1 João 2, verso 6,
Vamos ver o que é que 1 João 2,6 diz. Aquele que diz que permanece nele, em Jesus, este deve também andar assim como ele andou. Ele andou em estrita obediência. Amém? Que Deus seja louvado. Eclesiastes 12,13 diz que de tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que isso é dever de todo homem. Glória a Deus. Então, quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Salmo 19. Abra sua Bíblia em Salmo 19. Qual é o benefício que temos em guardar os mandamentos de Deus? Salmo 19, do versículo 7 a 11. Vamos lá. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha, então aqueles que guardam os mandamentos de Deus têm a alma restaurada. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então não só restaura, mas dá o quê? Sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, além de ter a alma restaurada, da sabedoria, a pessoa tem um coração alegre, é um ser alegre, extrovertido. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, então nada vem ludibriar. Temos sempre a lei de Deus no coração, todas as coisas se tornam claras e não obscuras. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O juízo do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, são mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se ademoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Então, a grande recompensa na vida daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Glória a Deus. Amém? Então, amados, a alegria, restauração, a obediência à lei de Deus não é a causa, mas o resultado da salvação. Não se guarda a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Jesus Cristo. Amém? Então, quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor. Amém? No Evangelho de João 14, verso 15, lá diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Glória a Deus. É o próprio Jesus que diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a última pergunta aqui apresentou que em Jesus nós temos alegria, restauração e grande recompensa. Então, vou repetir as palavras. A obediência à lei de Deus não é a causa, mas o resultado da salvação. Não se guarda a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo Jesus. Então, quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor, como fala João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a recapitulação. Existem 4 tipos de leis na Bíblia: leis civis, leis cerimoniais, lei de saúde e a lei moral, que foi escrita por Moisés. Então, essas leis foram escritas por Moisés. O 4º tipo é a lei moral, escrita pelo dedo de Deus, que é a lei dos 10 mandamentos, em 2 tábuas de pedra. A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo. Então, Jesus seguia os 10 mandamentos. A fé não anula a lei, antes a confirma. A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. Ninguém obedece para ser salvo. Ele é salvo porque ele
os frutos da salvação já demonstra a obediência. Então, eu não vou obedecer para ser salvo. Eu obedeço porque já estou salvo em Jesus Cristo. Amém. Então, amados, vou falar aqui o compromisso de fé. Você aceita que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral dos 10 mandamentos? Se você acredita, Deus seja louvado, é isso mesmo. Você crê que Jesus está lhe guiando para conhecer toda a verdade? Amém. Glória a Deus. Que você esteja crendo que Jesus está te conduzindo a toda a verdade. Você quer, a partir de hoje, seguir os 10 mandamentos de Deus? Se você não seguia hoje, você quer tomar a decisão de ser das pessoas que estão salvas em Jesus, sendo obediente à sua palavra? Se sim, louvado seja o Senhor, e que o Espírito Santo de Deus te guie e te conduza a cada momento. Jesus Cristo está voltando. Não perca tempo. Amém. Quero dizer a vocês, amados, o mundo está pregando que os 10 mandamentos foi abolido e que não precisa se guardar mais. Mas a palavra de Deus apresenta de Gênesis a Apocalipse que temos que ser fiel. E você tem também que ser fiel a Jesus. Tem que demonstrar fidelidade em observar toda a palavra de Deus por completo. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, ele nos conduz em toda a verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser uma pessoa liberta das garras de Satanás? Quer ser uma pessoa que logo, quando Jesus voltar, vai se tornar cidadão celestial para todo sempre? Se você assim deseja, tome a decisão hoje de dizer sim para Jesus e permanecer firme em sua palavra. Oremos juntos. Nosso Deus e Pai, eu entrego cada filho teu em tuas mãos. É maravilhoso estudar a tua palavra e saber que o Senhor nos rege, o Senhor quer nos salvar. O desejo que muitos têm de querer se perder, o Senhor tem um desejo ardentemente de querer salvar. Enquanto alguns têm apontado e condenado, o Senhor quer salvar. Acima de tudo, o que nós fazemos e o que nós somos ou queremos, o Senhor escolhe de nos salvar. Obrigado por tudo, ó Pai. E que neste momento teu filho e a tua filha tomem a decisão de seguir a tua palavra e andar em teus caminhos. Perdoa nossos pecados. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.